Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é, mesmo que você seja muito diferente de mim. O tema de hoje é bem cabeludo, eu gostaria de nunca ter precisado falar sobre isso, mas as pessoas foram me cobrando e eu tenho pelo menos duas cobranças aqui para compartilhar com vocês. Pri, não sei se você quer falar sobre isso, mas acho você muito sensata e queria entender o que leva mulheres inteligentes e do bem a votarem um candidato que inferioriza mulheres, defende tortura, ataca homossexuais e negros. Estou cansada de perder amigas e olha que eu nem sou de esquerda. Isso foi a Duda que me mandou pelo direct do Instagram. E daí, alguns dias depois, eu recebi da Ana Rocha, que é minha amiga e mentorada em Portugal, a seguinte mensagem: "E tu estás muito calada em relação à política. Por quê?" E aí, então, eu senti que realmente eu tinha que me posicionar. Vamos lá, Duda, Ana Rocha. Eu vou dar aqui 3 possíveis explicações de possíveis motivos pelos quais as mulheres optem por candidatos que têm uma posição machista. E aí, eu não tô falando só do Bolsonaro, não. Eu tô falando do Lula. Pri, mas o Lula é machista? Sim, eu preciso lembrar você que quando vazou aquela ligação telefônica entre ele e a Dilma, ele comentou que a Clara Ante deveria ter achado um presente de Deus, que entraram 5 homens dentro do quarto dela, e não, eram homens da PF, dando a entender sim que às vezes certas mulheres merecem ser estupradas. E também Ciro Gomes, que é um homem que já disse que a função principal da mulher dele durante a campanha era dormir com ele e que falou mais uma vez a respeito de Marina Silva como não tendo competência para ser presidente nesse momento, porque o momento exigiria testosterona. Então a gente já está falando de vários machistas, mas também serve para Donald Trump, que está fora da nossa realidade. Teve voto de mulheres, teve voto de latinas. Então vamos tentar entender o que se passa pela cabeça das mulheres que optam por votar em candidatos machistas, candidatos que acreditam que nós merecemos receber menos do que eles, que acreditam que nós somos uma fraquejada da vida e não um gesto de amor ou de inteligência do universo. E tentando entender, para compreender, para conversar, para dialogar, para conviver, e principalmente para empoderar, porque essa é a minha missão. E antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que como eleições são um assunto sério, essa é a primeira e eu espero que seja a última confraria da Pri que seja com água saborizada e não vinho, porque eleições não combinam com álcool. Dia de votar é dia de lei seca, ok? Vamos ao golinho. Vamos lá. A primeira possível explicação para que mulheres votem em candidatos machistas é o funcionamento por estereótipo. Todo mundo, eu e você, temos um tio conservador, careta, que faz piada de preto, de loira, de gay na família, nas festinhas. E a gente fica meio envergonhado porque sabe que, não se faz esse tipo de coisa hoje em dia. Ele é politicamente incorreto, mas por outro lado ele é honesto, digno, criou os filhos com mão firme, todos eles saíram bem educados, um bom destino. E aí a gente tende a associar o conservadorismo à moral, e a moral à correção, e a correção à virtude da honestidade, que é algo que anda faltando muito no nosso cenário político. Então, a gente vê um candidato machista que fala o que muitas pessoas pensam, mas não tem coragem de dizer, e pode acreditar, pode inferir a eles uma virtude, a virtude da moralidade, da honestidade e da correção. Agora, a gente precisa analisar também se esses candidatos nunca empregaram parentes, se eles nunca superfaturaram nada, se eles nunca combinaram voto com ex-mulher que estava lá só de preposta, filho que estava lá só de preposto, Porque tudo isso é revelador de honestidade. A segunda explicação é a teoria da aproximação do poder. Em uma sociedade patriarcal e machista como a nossa, e você precisa concordar que a nossa sociedade é patriarcal e machista, afinal de contas, os homens não têm medo de sair à noite na rua e serem estuprados, como nós temos. E também os homens podem ganhar até 30% a mais do que nós, exercendo as mesmas funções, com as mesmas capacidades, as mesmas competências. Então, nós vivemos numa sociedade patriarcal.
Em sociedades assim, existem basicamente duas formas de uma mulher chegar ao poder. O poder pela imitação, quando ela tenta se tornar bro dos caras. Não, eu sou forte, eu não sou mulherzinha, eu não fico de mimimi, essas feminazes não me representam, porque eu tive que chegar lá sozinha, eu venci, eu triunfei, eu acredito na meritocracia e aqui é faca na caveira. Essa é uma forma de aproximação sem julgamento. Cada um se aproxima do poder da maneira como tem recurso para fazer, ok? A outra forma possível de aproximação do poder pelas mulheres em um sistema patriarcal é pela sedução. E a sedução, ela pode se manifestar de duas subformas. Ou exercendo o papel da esposa ideal, a moça frágil, a donzela, feita para casar, feita para o lar, feita para a maternidade, ou a sedução erótica, a mulher feita para seduzir, para servir sexualmente, para o erotismo, para o prazer, o estereótipo da amante. As mulheres que só conseguem ver essas duas formas principais de aproximação do poder são mulheres que ainda não perceberam que existem outras formas de ter poder, de ter voz, de ter espaço na sociedade que não passando pela permissão masculina. Ou seja, ou elas nunca conheceram o protagonismo, ou elas optaram por abrir mão desse protagonismo porque viram benefício dessa maneira, viram algum ganho secundário advindo disso. Então, o raciocínio delas é o seguinte: se a economia e a sociedade melhorar para o meu homem, ou para o meu chefe, ou para o meu pai, ou para o meu amante, ou para o meu coronel, ou para o meu provedor, certamente as coisas vão melhorar para mim também. E isso explica tantas mulheres da classe média alta estarem optando por esses candidatos mais machistas. É porque já abriram mão do protagonismo e tem algum homem ao redor delas dando retaguarda para elas que estará, teoricamente, sendo beneficiado por esse tipo de governo. Faz sentido para você? Eu gostei muito da explicação da Maíra Medeiros, minha querida amiga do canal Nunca Te Pedi Nada. E aliás, eu vou deixar o link aqui no comentário para vocês assistirem o vídeo da Maíra. Ela fala que é uma espécie de bullying. Lembra dos grupinhos de escola que tem ali as poderosas, os poderosos, os valentões? O único jeito de você garantir que você não vai ser vítima deles é se associando a eles. É sendo uma espécie de cupincha, ou capacho, ou assistente do valentão ou da menina popular. E é assim que muita gente funciona, como uma espécie de síndrome de Estocolmo. Eu encontro um abrigo no peito do meu algoz. Espero que não seja esse o seu caso, mas se for o seu caso, o caso de alguma mulher que você conheça, tenha tolerância, porque isso significa, de alguma maneira, que nós, enquanto mulheres, enquanto coletivo feminista, estamos falhando na nossa missão de oferecer sororidade, acolhida e empoderamento para essas mulheres que não veem outras formas de poder, senão as que passem pela permissão masculina. A terceira explicação para mulheres votarem em um candidato machista é um fenômeno conhecido como cegueira da distração. Você já deve ter visto aquelas pegadinhas dos prestidigitadores. O que são prestidigitadores? São aqueles ilusionistas, aqueles magos que têm a capacidade de distrair você aqui com alguma coisa enquanto estão roubando a sua carteira aqui atrás. E geralmente eles fracassam nesse truque aqui que você está prestando atenção. E enquanto você acha que você está sendo muito esperto porque você está pegando o defeito dele, na verdade ele já tirou seu relógio, sua carteira e seu celular. Pois bem, a cegueira da distração é a seguinte: o candidato expõe um defeito dele, que é ser machista, misógino, racista, fazer apologia da ditadura e da tortura, e você fala, bom, mas ele tem esses defeitos aí que estão visíveis, mas na realidade, se ele está mostrando os defeitos dele é porque ele é humano, ele tem qualidades. E aí então, você fica distraída por esses aspectos e não percebe, por exemplo, que ele não fez nada pela segurança que ele diz tanto prezar, que ele não fez nada pela economia que ele diz tanto prezar. Na verdade, o que foi que ele fez mesmo? A gente não percebe porque a gente está distraída com os defeitos muito visíveis e muito gritantes desse candidato. Essa é uma estratégia inteligente e se chama cegueira da distração.
E para não dizerem que eu fui covarde, eu vou aqui abrir o meu voto. Mas primeiro eu vou falar algumas razões pelas quais eu não voto em candidato machista, algumas razões pelas quais eu não voto no Bolsonaro, que é o que está em questão aqui. Em primeiro lugar, porque ele não só é machista, ele defende a ditadura, ele defende tortura, ele defende morte. Eu cresci, sabe, com 7 anos, 8 anos, indo a comício das diretas já com meu pai. Na época do Montoro, eu me lembro disso. Para nós lá em casa, a liberdade de expressão sempre foi muito importante. É fundamental. Eu perco a guerra, mas eu não perco o refrão. Então, eu vou continuar lutando pela liberdade de expressão minha, sua, das mulheres do Bolsonaro, da ex-mulher do Bolsonaro e da filha do Bolsonaro, com quem eu me solidarizo profundamente. Porque não deve ser fácil ser considerado uma fraquejada, né, do pai. Outra razão pela qual eu não voto no Bolsonaro é porque o vice dele diz que um lar sem pai e sem avô são fábricas de desajustados. E eu quero dizer para vocês, esse é um lar sem pai e sem avô. Isso não é uma fábrica de desajustados, isso não é uma produção de mão de obra para o narcotráfico. O meu filho é trainee de uma multinacional, ele inclusive está numa multinacional que tem um compromisso com a equidade de gênero, justamente porque empresas globais sabem que a sustentabilidade do negócio passa obrigatoriamente pela diversidade. E eu quero dizer que eu conheço como a minha muitas famílias sem pai e sem avô, e em que existe moral, existe ética, existem valores, existe crescimento, existe amor. E aliás, é justamente porque existe amor que eu não voto no Bolsonaro. Eu também não voto na extrema esquerda, eu também não voto no PT, eu também não voto no Ciro. Na verdade, não existe candidato perfeito. Mas eu acho que as pessoas estão votando muito pelo medo. E quando a gente vota pelo medo daquilo que a gente não quer, a gente comete um erro muito grave. A paranoia não deixa a gente fazer julgamentos críticos inteligentes. Então eu não vou votar pelo medo, eu vou votar pelo amor. E dentre as opções que eu tenho visto, eu decidi votar no Amoedo, porque não existe nada que desabone a conduta dele, principalmente no tocante às políticas em relação às mulheres. Ele, como empresário, como um homem de negócio, certamente sabe que não é inteligente ignorar 52% da população que detém 85% das decisões de compra nos lares brasileiros. Então, eu acredito que com ele vai haver interlocução. É uma questão de posicionamento, é uma questão de missão de vida. Eu vou lutar por ela até o fim. E se você quiser vir comigo, será sempre bem-vinda. Se você discordar, pode colocar aqui nos seus comentários, pode defender o seu candidato, lembrando que ofensas, agressões, palavras de baixo calão não serão toleradas nesse espaço. Eu tenho que zelar pela liberdade de todo mundo que está aqui, inclusive a minha. Tenho que zelar pela integridade desse ambiente. E não se esqueça, o seu depoimento é um depoimento sobre quem é o seu candidato. Então, se você quiser me convencer de outros pontos de vista, faça isso com inteligência, porque é a única coisa que me convence. Mais uma vez, vamos brindar ao Brasil que dá certo, ao Brasil que funciona, ao Brasil que a gente quer. Lembrando que aqui tem água, morango, limão siciliano e gelo. Mas sim, é numa taça de vinho, porque a vida é muito curta para a gente deixar as taças de cristal só para os dias especiais. E nisso, eu e você concordamos. Pelo menos isso. Um brinde e até lá!